De volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar da atual conjuntura política, proximidade das eleições. Eu estou aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a participação e enquanto a gente está acompanhando a evolução da polarização Lula-Bolsonaro, a gente tem várias convenções ocorrendo. Agora, chama a atenção que vários candidatos não têm vice. É o caso de Simone Tebet, ela fala agora numa chapa pura só mulher, né? Tem o nome de Mara Gabrilli, também já se falou da Elisiane Gama, que poderia formar a chapa com ela. Luciano Bivar desistiu, apesar de ter o partido mais forte em tempo e em dinheiro, em recursos. Não é? Agora a gente percebe um cuidado na definição do vice, como se desse para alavancar uma candidatura mais forte, terceira via. Ciro também não escolheu ainda. E no caso de Bolsonaro e Lula, é um recado que passa para o eleitorado, né? Perfeito, Denise. Olhando para aqueles que ainda não escolheram, eu acho que o primeiro ponto retrata a dificuldade de formar uma coalizão mais ampla, né? Em geral, a vaga de vice, ela entra na chapa para ampliar, né, o apoio, o tempo de TV, o recurso financeiro. Como uma boa parte dos partidos já estão orientados rumo àquelas forças mais relevantes nesse momento, esse presidente Lula e o presidente Bolsonaro, não resta muita alternativa do outro lado. E também tem uma tentativa de, a partir da escolha do vice, né, sinalizar alguma coisa para o eleitorado, então seja para o eleitorado feminino, enfim, acho que isso é uma ponderação importante, traduz pelos dois caminhos as dificuldades da terceira via nessa eleição presidencial. Há um ceticismo muito grande quanto à possibilidade de alguém sair mesmo. A tem o nome de Soraya Tronic também, que seria apoiada pela União Brasil, junto com o Podemos, né? Podemos que primeiro lançou o Moro. Então você vê uma indefinição muito grande no mês que começa a campanha para valer, né? E é super importante, porque já é uma eleição em que tende a ser, pelo menos de saída, uma eleição muito concentrada em duas forças. Então essas forças fazem todo o esforço para parecer que de fato só existem essas duas opções. É natural, uma eleição presidencial já faz o eleitor, já convida o eleitor a olhar para aqueles mais relevantes, aqueles com melhor desempenho nas pesquisas, para o eleitor não jogar o voto fora. Então o desafio da terceira via já é difícil porque a gente fala terceira via, mas deveria falar no plural, porque tem vários candidatos que podem entrar na disputa e candidatas, e aí certamente isso fica ainda mais desafio. Esse eleitor que não gosta de Lula e não gosta de Bolsonaro deve se dividir entre várias opções. Agora, enquanto nós temos essa polarização, a gente vê a sociedade dividida e uma preocupação muito grande com relação aos desdobramentos que isso possa levar, porque a gente sabe que tem muitos votos contrários entre os dois, além dos dois estarem liderando as pesquisas de intenção de voto, né? E temos todo esse ambiente criado por desconfianças em relação a urnas eletrônicas, sistema eleitoral, isso por parte do presidente Bolsonaro, que levou até manifestações da sociedade, as cartas que serão lidas no dia 11. Como é que você vê esse ambiente? Primeiro, nós temos o desafio aí, dia 7 de setembro, foram convocadas manifestações, depois a leitura dessas cartas, que é a sociedade e entidades empresariais, e depois a própria eleição, né? Primeiro e segundo turno. Com preocupação, Denise, a gente não deveria estar tendo esse debate, né, essa agenda, esse problema no debate público, se a gente deseja ter uma democracia saudável, de qualidade. Isso passa, não se resume a isso, mas não dá para ter uma democracia consolidada e eficiente para gerir a coisa pública sem alternância de poder, ser algo normalizado, não é propriamente uma grande questão. Eleições têm um nível de incerteza, precisam ser disputadas em condições livres e justas, e a partir do momento que forças políticas relevantes, né, questionam isso, inclusive o governismo questiona a própria legitimidade das urnas, é de fato algo preocupante. Por outro lado, foi muito positivo ver essa mobilização da sociedade civil organizada, gerando uma ideia de que, olha, a gente tem uma defesa, tá uma mobilização, a sociedade não está dormindo e vai lutar pela defesa da democracia. Seja como for,
essa incerteza não só tem efeitos para o próprio resultado eleitoral, mas tem efeito para a gestão econômica, né? Isso custa dinheiro, isso afeta o bem-estar por diversos canais. Então, seria muito positivo se a gente conseguisse estancar de vez essa possibilidade para se concentrar no debate de política pública, de ideia, de programa e ver quem vence nas urnas. Agora, falando nessa questão de economia, você acha que pacote da bondade, Auxílio Brasil Maior, auxílio caminhoneiro, controle da inflação com corte de tributos, essas medidas de efeito de curto prazo, podem diminuir a resistência ao presidente Bolsonaro? Dá tempo para isso? Dá tempo, acho que podem sim. Isso é o resumo de ser é bom ser governo em eleição, em parte porque você tem o poder da caneta. Isso dá uma mensagem mais concreta, né? Pensa o eleitor que está indefinido, Denise, de um lado ele vê o governo tomando decisão, então tem algum benefício concreto chegando, mesmo que em situações adversas, mas tem uma tentativa de mobilizar esse eleitor, e de outro a oposição tem o discurso, tem a fala, então é uma mensagem mais difícil de chegar no eleitor. As próprias pesquisas mais recentes, muito embora mostrem quase que uma estabilidade nas intenções de voto, mas quando a gente abre por grupo, a gente vê algumas mudanças interessantes. Então, tem uma redução da rejeição do governo entre mulheres, entre eleitores de baixa renda, que são, digamos, os calcanhares de Aquiles da candidatura bolsonarista. Então, acho que isso é importante estar monitorando e, eventualmente, pode ter um acréscimo quando a campanha começar para valer. E aí o eleitor, prestando atenção mais na mensagem, pode, eventualmente, fazer opção. Tudo isso resume, me parece, em síntese, né? A gente deve ter uma eleição muito polarizada entre as principais forças. E além das sabatinas, entrevistas que nós estamos vendo até agora, há a possibilidade de um debate que inclua os dois que lideram as pesquisas, não é? A ideia surgiu de Lula, da campanha dele, de se fazer um pool para evitar a quantidade que se pretendia de debates. E aí, Lula aceitando, Bolsonaro também está abrindo essa possibilidade. Aí, num confronto direto entre eles, como é que você vê esse jogo? Nós vamos ver os candidatos da chamada terceira via tentando atacar os dois. Como é que você vê a possibilidade por aí? Pesa mais do que uma campanha? Não, pesa porque não é só o momento do debate, né? Sobretudo agora com as redes sociais, a digitalização da comunicação, o material produzido pelo debate, uma fala, um comentário, enfim, isso vai ser repercutido ao longo de um longo período, né? Não é mais aquele mundo pré-digital que a capa do jornal no outro dia já não servia para muita coisa. Agora não, agora a memória está muito presente. Então, qualquer sinalização, alguma gafe, algum dado equivocado que os proponentes eventualmente falem num debate, isso pode gerar alguma mudança. Então, acho que é positivo do ponto de vista do debate público a presença dos principais nomes e é, eventualmente, uma fonte de mudança no cenário eleitoral, especialmente numa disputa tão apertada, possivelmente, né? Ir ou não para o segundo turno pode ser uma questão de poucos votos, então por isso que o debate pode ser muito importante nesse processo. Um terceiro candidato que conseguisse furar essa polarização, certamente ele conseguiria atrair votos também do outro candidato, né? Exatamente esses votos contrários. E ajuda, né? Aqueles que estão lutando contra o status quo, né? Contra as forças dominantes, dependem desse espaço, né? Bem ou mal é uma oportunidade de perguntar, de fazer uma crítica, de aparecer. Sobretudo os candidatos que não têm ainda uma taxa de conhecimento muito grande, né? Essa é uma diferença importante de 22. A eleição presidencial de 22, Denise, coloca frente a frente duas pessoas, né? Um ex-presidente e um presidente, que já são muito conhecidos, né? Todo mundo, bem ou mal, já faz uma imagem. Imagine para aquele que quer rivalizar, né? Faz sentido que precise desses espaços para reduzir esse desconhecimento e aí começa a ter uma chance mais efetiva de buscar um voto aqui e acolá e se transformar numa candidatura mais relevante ao longo do caminho. Porque para apresentar programa de governo também é a chance de cobrar algumas coisas que tornam mais vulneráveis as duas candidaturas, né? E num certo sentido, se eventualmente essa terceira força, quem quer que seja ela, se começa a crescer um pouco mais, demanda alguma adaptação no discurso dos principais pontos. E como essas eleições muito polarizadas, elas tendem a ser quase que rejeição ao outro, né? A gente corre o risco de ter muito pouca proposição, né? Muito pouco debate mais concreto sobre o que dá para fazer, o que esses caras querem fazer. É uma conversa muito rasa, né? Porque é oposição, né? Um é uma rejeição ao governo e mobiliza essa rejeição.
Por outro lado, o governismo deve alimentar a rejeição à esquerda, ao ex-presidente Lula. Mas rejeitar alguém não significa que eu vou dizer para o eleitor o que eu vou fazer. Uma terceira via pode ajudar nesse processo, especialmente se ela tiver um desempenho ao longo do caminho mais forte do que tem hoje nas pesquisas. Porque quando você pensa, por exemplo, em programa econômico, não vai ser o programa atual que nós temos. Nós tivemos uma série de medidas imediatistas do atual governo e lá atrás a situação que o Lula foi presidente foi outra. Então, os dois têm de mostrar o que eles pretendem fazer a partir da posse em janeiro. Né? Não há dúvida, não tem aquele cenário que só manter as coisas como estão não vão resolver os dilemas do crescimento no próximo mandato. Seja pela perna fiscal, seja pela perna do investimento, só para citar alguns desses exemplos. E por hora, a gente tem muito pouco informação ou sinal mais concreto do que, de fato, essas duas candidaturas vão propor e vão apresentar. E claro que a gente tem que ter um certo realismo. Não dá para imaginar que eles vão destrinchar todas as propostas. Mas um discurso um pouco mais propositivo, escapando um pouco dessa disputa de quem é o menos rejeitado, pode ajudar a gente a entender um pouco os desafios de 23. E fica melhor para o eleitor ele não escolher apenas o menos ruim, não é? Que é exatamente o que a gente tem em boa parte do eleitorado. A democracia espera que ela ajude na melhoria e no aperfeiçoamento das políticas públicas, em parte passa por conta desse processo que a gente está comentando. É isso, eu agradeço muito a participação do Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Denise. Laerte.